Pessoal, a qualquer momento que vocês queiram conversar comigo, fica à vontade, tá? É só chamar aqui, e eu peço que essa chamada seja pelo chat, que eu vou colocar um microfone para melhorar a qualidade da gravação. Minha saída de áudio não fica habilitada com o microfone no conector, então eu tiro o microfone, daí a gente conversa, ok? E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês em uma proposta, né, de uso, ou até refinando essa explicação, né, seria uma solução que usa, as soluções mecatrônicas, no plural, que usam do inversor e do motor elétrico como blocos construtivos, tá? Como se fosse tijolinho de Lego, né? O tijolinho de Lego a gente usa, né, o mesmo módulo para construir uma infinidade de formas, tá? E essa mesma abordagem pode ser utilizada em sistemas mecatrônicos, considerando que o conjunto conversor de energia mais máquina elétrica sejam um bloquinho construtivo, ok? Então a gente já sabe o que esses bloquinhos, ou como esses bloquinhos operam, né? A gente teve até semana passada, né, o módulo de estudo sobre os controladores de torque, né, e isso completa o sistema de controle que é embarcado na nossa solução mecatrônica, né? Então a gente tem o controlador por realimentação de estados, e agora a gente conhece também o controlador de torque eletromagnético. Vamos abrir ele aqui, que vão ambos, né, embarcados no conversor eletrônico de potência, tá? Existe um firmware com um software que implementa aqui esses subsistemas que nós mostramos na aula, né? O primeiro subsistema está aqui, né, compreendendo o PID do regulador de trajetória. O segundo subsistema está aqui, contemplando a regulação da corrente de armadura, conforme a gente estudou ontem, tá? Bom, com esse conhecimento em processo de consolidação, né, a gente está aprendendo ainda, a gente pode avançar, né, e tratar o conjunto conversor motor como um bloquinho construtivo. Aqui está o conversor eletrônico de potência, né, que impõe a nossa tensão de armadura e tensão de campo na máquina de corrente contínua, e a máquina representada nesse bloco aqui, né, sintetizando os sinais de interesse no eixo mecânico, tá? E esse mesmo conjunto, pessoal, com os seus elementos de potência, os seus elementos de sinais, né, todos eles, né, eles podem ser tratados como um bloco construtivo que atenda uma infinidade de soluções mecatrônicas, tá? Você pode, né, com esse bloquinho construtivo aqui, atender o mesmo bloquinho, tá? Você só vai mudar, obviamente, a capacidade de corrente de torque capacidade de corrente do conversor e capacidade de torque da máquina. Você pode atender um laminador,
tá? Você pode atender uma correia, sistema de correia transportadora, tá? Você pode atender um veículo elétrico, tá? De pequeno porte ou um de grande porte, igual um metrô. Você poderia atender um sistema de fisioterapia, onde, por exemplo, a gente já até vai ver no exemplo da aula de hoje aqui, a gente poderia fazer com que o acionamento elétrico, né, instalado aqui nesse eixo emulasse aqui com o torque eletromagnético desenvolvido aqui, que ele emulasse na mão de uma pessoa a força de um agente qualquer, uma força qualquer controlada para um tratamento fisioterápico. Por exemplo, num lugar seco você poderia emular aqui a força da água, tá? Com o mesmo bloquinho construtivo ali que serviu para o carro, que serviu para a mesa de rolos, que serviu para o laminador, tá? O mesmo bloquinho você pode emular um sistema de cooperação homem-robô para você tocar um veículo, tá? E esse veículo deslocar com você como se fosse um cachorro adestrado, puxando aqui 500 kg de carga, se deslocando na velocidade que você escolhe e se mantendo parado enquanto você não toca ele, tá? Então seria o mesmo sistema construtivo aqui, a mesma estrutura construtiva, né, do conversor com o motor, tá? O arranjo mecânico é diferente, mas o sistema elétrico de potência é todo o mesmo. E aí, né, a gente pode continuar com exemplos aqui por um longo tempo, né, conforme a nossa criatividade produzir, né? Bom, para atender, né, essas diferentes aplicações e as infinitas outras que a gente não mencionou aqui, com esse bloquinho construtivo, além, é óbvio, né, da mudança no manipulador mecânico, que isso aí vai ter que mudar mesmo de aplicação para aplicação, a gente pode usar o mesmo elemento modular, né, conversor mais máquina elétrica, mudando aqui a geração de referências, a forma como os comandos, os valores desejados de trajetória mecânica ou de torque são produzidos, tá? Ok? Então essa seria a nossa alternativa para conseguir usar esses elementos aqui, ó, como blocos construtivos que se encaixariam em uma vasta coleção de plantas mecatrônicas. Se a gente gerar corretamente ou o comando de trajetória mecânica que a gente precisa para deslocar o corpo no espaço, né? Ou deslocar o eixo mecânico do conjunto no espaço, ou se a gente gerar o comando de torque adequado, daqui para frente, né, a estrutura do sistema é a mesma, tá? Então, pela versatilidade que essa topologia apresenta, quer dizer, se aproveita elementos iguais em muitos cenários, né? E aproveitar elementos iguais é algo nobre para a gente, né? Porque as nossas soluções são muito complicadas, né? Então, quanto mais a gente puder aproveitar de conhecimento adquirido, melhor, tá? Então,
com base nesse ganho, nessa versatilidade de poder usar o conjunto conversor motor como bloco construtivo, a gente vai criar externamente, tá, em um firmware com um microcontrolador embarcado, um sistema gerador de referências, tá? E aí a gente vai embarcar, né, nesse gerador de referências um software que vai calcular para a gente em tempo real qual deve ser a velocidade mecânica que tem que estar no eixo da máquina, ou qual que tem que ser o torque eletromagnético que tem que estar no eixo da máquina para que o sistema se comporte do jeito que você quer, né? Ou que ele lamine uma peça, ou que ele transporte material numa correia, ou para que se desloque um veículo, ou para que você faça ele imitar a água no contato com o ser humano, ou para que você faça um carrinho desse imitar, né, uma impedância mecânica distinta, como se fosse um cachorro adestrado, né, um poodle de 5 quilos, né, você vai sentir na sua mão a mesma força que você faria para puxar um poodle de 5 quilos, mesmo embora você esteja com 500 quilos embarcados no seu carro. Tá? Então todas essas possibilidades são possíveis, né, usando os elementos de potência que a gente tem com todo o firmware completo, tá? Sinais e potência. Tudo isso é possível desde que a gente calcule e escolha as referências adequadas de torque e velocidade. Tá? Então a estrutura que vai trabalhar nessa escolha correta se chama gerador de referências, né? E nessa aula eu gostaria de trabalhar com vocês sobre exemplos de gerações de referências de acordo com a demanda específica do cliente nos mais diversos contextos. Então vou pegar alguns exemplos aqui dos mais variados e apresentá-los do jeito que um cliente da aplicação apresentaria, e a gente vai aprender então a calcular referências de torque ou velocidade para conseguir atender a esse cliente, tá? Bom, uma coisa que está recorrente aqui na minha fala, né, é a existência de dois possíveis sinais de saída do gerador de referências, ou torque ou velocidade, tá? E nós vamos ter que escolher qual dos dois nós vamos usar. Vai ser um ou o outro, tá? Então a gente vai ter que olhar pela aplicação e escolher qual dos dois é o mais adequado, ok? Tem sistemas, né, que o cliente quer escolher a velocidade mecânica, tá, na interface com acionamento, tá? Então você não pode especificar uma velocidade para ele. Você tem que deixar ele escolher o torque o gerador de referência calcular o torque para emular alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, emular a água no contato do cliente com uma barra e um cabo de aço, tá? E a velocidade de operação vai ser escolhida pelo cliente. Não pode ser o acionamento escolhendo a velocidade, tá? Então esse tipo de cenário convida para um sistema de regulação de torque, tá? Então no sistema de regulação de torque, o nosso acionamento mecatrônico garante que o torque comandado é implementado no eixo e a velocidade que deu. Ele só regula o torque. Já tem aplicações que o cliente vai escolher a velocidade. Ele vai falar assim, ó, por ritmo do meu processo, eu preciso, né, que essa velocidade angular seja de 1000
710 RPM, tá? E aí você não sabe exatamente qual que é o torque de carga que vai aparecer aqui no acionamento. Então você deixa o acionamento mecatrônico escolher o torque eletromagnético adequado, tá? Para poder rejeitar a carga. E aí você escolhe a velocidade mecânica. Então você passa uma referência de velocidade angular, tá? Então você tem os papéis invertidos, tá? Tem sistemas que o cliente quer escolher a velocidade angular do eixo, tá? Então o acionamento não pode escolher por ele, e aí você vai operar com regulação de torque. Tem outros sistemas que é o contrário, né? O processo precisa se deslocar numa velocidade angular e o cliente não quer escolher o torque, porque ele não sabe qual que vai ser a carga. Então já é um sistema que pede regulação de velocidade, tá? Então na regulação de torque, o sistema garante que o torque eletromagnético do eixo é igual ao valor comandado, a velocidade que der, deu. No sistema de regulação de velocidade inverte, ele garante que a velocidade comandada aparece no eixo, o torque que der, deu, tá? Então a gente vai usar dessa diretriz filosófica, é filosófico mesmo, a gente vai ter que pegar e interpretar do sistema do cliente qual dos dois modos de regulação são mais adequados, tá? Não tem uma receita pronta, tem essa diretriz que eu expliquei aqui nessa minha última fala, mas não tem receita pronta, tá? Bom, esses modos, pessoal, de operação, eles são escolhidos na parametrização do conversor eletrônico. Então eu vou destacar esse bloco aqui embaixo com as malhas de controle, tá? E aí o que acontece? Ó, conforme nós estudamos, o conversor vai ter aqui um regulador de trajetórias, tá? Você pode chegar com uma referência de posição ou de velocidade mecânica, né? Como a posição é a integral da velocidade, tá? Todo o nosso controlador por realimentação de estados é válido do mesmo jeito, tá? Então você tem aqui o BA, tipicamente é um PI que se implementa no conversor industrial, tá? E aqui você tem o KA sobre S, né? Lembrando aqui, integrar a velocidade, né, que é a divisão por S, significa ter um ganho proporcional de posição. Então aqui é a mesma coisa que o KA vezes o erro de posição que a gente estudou no compensador por realimentação de estados, tá? O KIA tipicamente não se usa em conversores industriais. Você pode até montar o seu conversor e embarcar ele, tá? Não tem problema, né? A gente só vai perder um pouquinho na rejeição, no rastreamento de trajetória e rejeição de carga em baixa frequência, tá? Mas tudo que a gente estudou vale do mesmo jeito, né? E aqui, pessoal, existe um comando de torque eletromagnético na saída do controlador por realimentação de estados, e esse comando de torque é regulado na malha do controlador de torque. Então a gente vai dividir o comando de torque pela constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo né, para termos então o comando da corrente de armadura. E aí o sistema de controle vai aqui realimentar a corrente de armadura que está circulando nas bobinas da máquina, para então compensar o erro de corrente de armadura que a gente apurou, né? Compensar o erro significa o quê? Atuar do jeito que precisar para que o erro seja anulado, né? E no caso aqui a gente vai ter um proporcional, né? Um compensador proporcional de corrente de armadura, e
Se a gente for operar em modo de regulação de torque, um ganho integral também atuando sobre a corrente de armadura. Tá? E aí a atuação, né, significa o que? Criar um comando de tensão que varia dinamicamente do jeito que precisar para que a gente consiga zerar o erro de corrente de armadura. Tá? Então esse é o software de controle que vai embarcado no conversor eletrônico. Né? Ao final ele vai ter aqui um comando de tensão, né, que vai ser transmitido ao conversor eletrônico de potência para que ele calcule o ângulo de disparo das chaves, né, dos tiristores do retificador controlado, para que então nós tenhamos a tensão comandada implementada nos terminais de armadura da máquina. Tá? Bom, nessa estrutura aqui, pessoal, isso aqui é um software. Todo esse sistema que eu desenhei, ele é embarcado, ele é implementado como um software embarcado no microcontrolador. E nós vamos ter, né, nesse sistema microcontrolado entradas analógicas. Tá? Então você consegue acessar essas entradas analógicas. Tá? Você vai ver nos datasheets a informação como AI. Né, que significa Analog Input. Então nós vamos ter entradas analógicas aqui. E essas entradas analógicas, elas vão ser direcionadas, tá, para cá. Então a gente vai vir aqui com um sinal externo, né, ao conversor. Vou chamar aqui de referência por enquanto, R, um comando de referência aqui, tá? Que pode ser internamente conectado aqui à referência de velocidade, ou a gente pode mudar essa chave, tá, por um procedimento que chama parâmetro. Você vai você vai falar com o conversor como que você quer que ele funcione através de uma tela e um tecladinho que chama interface homem-máquina. E aí você vai acessar um conjunto de parâmetros do conversor. E um desses parâmetros é o parâmetro que informa ele se ele vai operar em modo de regulação de velocidade ou em modo de regulação de torque. Tá? Então, se você virar essa chave aqui para cima, tá, ela ficar posicionada aqui, você vai pegar o comando de referência, aplicar aqui, né, pela chave eletrônica, você vai levar esse comando de referência para cá, vai operar como um comando de torque. Vou até refinar esse desenho aqui, um minutinho. Eu vou jogar essa chave ali para frente, tá? Vai facilitar a leitura, o efeito é o mesmo, tá bom?
Então aqui, ó, a gente vem com o comando de referência. A gente pode dividir ele em dois ramais aqui, né? Se você escolher o modo de regulação como sendo um modo de regulação de velocidade, tá? O que vai acontecer, né? A referência externa é um sinal que vem do mundo externo, ele é aplicado como um comando de velocidade, né? E aí a gente tem o nosso compensador e no final a gente, por parametrização, né, por você ter dito ao inversor que você quer operar regulando velocidade mecânica, essa chavinha fica para baixo aqui, ó, tá? Então o comando de torque, né, aplicado à entrada do regulador de torque, ele vem aqui, nasce da saída do regulador de trajetória, tá? Se você avisar ao conversor que você quer operar em modo de regulação de torque eletromagnético, ele pega essa chavinha aqui e joga ela para cima. Então ele abre essa conexão, a chavinha opera na posição desenhada e o comando do cliente é aplicado direto como comando de torque eletromagnético. Tá? Então o cliente fala diretamente para o conversor que ele quer que aquele sinal na entrada analógica é um sinal de torque e não de velocidade, tá? E aí o conversor então vai garantir que aquele torque que ele está pedindo efetivamente seja sintetizado no eixo, tá? Então esses dois modos de operação, conforme eu mencionei, são escolhidos por parâmetros. Tá? Bom, e aí, pessoal, a gente vai criar essa referência, né? Então, além de parametrizar o conversor para poder usá-lo, né? O conversor está daqui para cá, a gente vai precisar criar o sinal de referência, né? De uma forma coerente ao processo do cliente, né? Então, nós vamos conectar aqui, né, um sistema microcontrolado. Então a gente vai ter um sistema aqui microcontrolado, tá? E nós vamos executar aqui um software, que é o software do gerador de referências, né, que vai ser particular a cada aplicação, né? E aí nós vamos pegar, né, o sinal de torque ou de velocidade que a gente queira regular e disponibilizá-lo em uma saída analógica, analog output. Então a saída analógica do microcontrolador é aplicado na entrada analógica do conversor, tá? O microcontrolador, pessoal, você pode tanto utilizar, né, o chip microcontrolador ou um kit de desenvolvimento, tá? Um Arduino, um kit da Texas Instruments, tá? Um kit, um microcontrolador STM, tá? Um PIC, ok? Qualquer sistema microcontrolador.
tá? É importante que não seja microcomputador, microcontrolador somente, tá? Porque se você comprar, né, um sistema microprocessado que seja um microcomputador para implementar aqui, você vai consumir a atenção do processador com outras rotinas que não são correlatas ao seu sistema mecatrônico, tá? Então, parte do tempo do microcontrolador ele vai ficar monitorando comando de mouse, comando de teclado, vai ter interface para vídeo, e você não quer nada disso. Você quer uma unidade microprocessada que rode o código e coloque 100% da execução do processador para o processo em questão que ele trata, né? Então, para esse tipo de coisa, o sistema microprocessador especialista é um microcontrolador, tá? Eu citei alguns aqui, ó. Pode ter, né? Seguramente tem outros, tá? Aqui tem só alguns exemplos para ter um ponto de partida, ok? Bom, então essa seria a topologia, né? Um pedaço da topologia do sistema para a gente conseguir, né, usar o conversor e a máquina como bloquinhos construtivos iguais, né? Ou seja, o mesmo controle embarcado, a mesma eletrônica de potência, a máquina elétrica, né, com os mesmos componentes mecânicos, ou seja, o mesmo sistema mecatrônico de potência, né, disponível para usar em uma vasta coleção de plantas mecatrônicas distintas, né? Você vai diferenciar uma da outra pelo sistema mecânico, que é impossível, né, você ter um sistema mecânico modular, e pela geração de referências, pelo gerador de referências, ok? Então essa seria a primeira ideia que eu queria trabalhar com vocês hoje, tá? Assim, como construir a arquitetura, a topologia do sistema que permita usar aqui o conversor e o motor como blocos construtivos, né, como módulo de construção. Agora eu queria dar alguns exemplos para fazer com que essa ideia seja mais clara, tá? Então eu queria mostrar para vocês algumas implementações dessa ideia com exemplos para poder refinar aqui o nosso aprendizado. Então o primeiro exemplo vai ser um sistema de cooperação homem-robô. Então, esse sistema de cooperação homem-robô, eles unem o que cada elemento da interface tem de melhor. Então, os robôs são muito bons para a produção de trabalho mecânico, né, deslocamento de grandes peças, né, ou de peças pequenas a grandes velocidades, né? Então, eles são muito bons para desenvolver potência mecânica e ceder energia mecânica para cargas. E os homens, os seres humanos, são muito bons para calcular trajetórias no espaço, né? Então a gente tem uma certa facilidade para conseguir planejar movimentos de corpos no espaço. Então o sistema de cooperação homem-robô une, né, o ser humano com o robô e explora o que cada um deles tem de melhor, tá? E um sistema desse que eu gostaria de tratar no exemplo é o sistema homem-robô dedicado à translação de grandes massas, tá? Esse sistema pode ser implementado com um carrinho,
né, que vai fazer as vezes do robô. E esse carrinho ele vai ser tocado por um ser humano em uma barra, tá? Então o ser humano vai tocar aqui uma barra de comando, né? E mediante esse toque, né, o sistema vai transladar levando uma carga útil qualquer que a pessoa tenha colocado aqui no carro. Então, na caçamba do robô. Tá? O nosso acionamento ele vai sintetizar torque na roda dianteira ou traseira. Vamos supor que na roda dianteira, nesse eixo aqui, tá? Então a gente vai ter o torque eletromagnético da máquina aqui e a velocidade mecânica medida aqui também, tá? Bom, e a ideia, né, é que a gente consiga multiplicar a capacidade de força do ser humano e ainda assim dar à pessoa a sensação de estar tocando um corpo agradável ao toque, tá? E o ser agradável ele é algo que foi inclusive tratado em um artigo, né, apresentado no I3E. Estou lembrando aqui o nome do autor. Chama Benlamine. E nesse artigo ele mostra, né, quais seriam as massas, ou a massa, o coeficiente de atrito viscoso e o coeficiente elástico de uma impedância mecânica que conotaram às pessoas uma sensação agradável de toque, tá? No caso, no artigo ele menciona, né, que seria uma massa de 8 kg, um coeficiente de atrito viscoso de 50 Newton por metro por segundo e uma mola com uma constante de mola de 100 Newton por metro, tá? E esses parâmetros, né, eles são suficientes para descrever um sistema de translação, considerando, né, que conforme mostrado, né, na teoria da dinâmica na mecânica, né, que você pode representar qualquer corpo rígido ou um sistema, né, que seja dado pela conexão de um conjunto de corpos rígidos. Você pode representar esse sistema por uma massa mola amortecedora equivalente, tá? Então qualquer corpo, qualquer sistema mecânico, né, ele pode ser representado por um conjunto massa amortecedor e mola equivalente, né, que receberiam aqui, ou que recebe, né, uma força externa no movimento de translação ou torque no movimento de rotação, né? E se o sistema tiver parte que translada e parte que rotaciona, ele pode receber força e torque também, de acordo com a junta que se considere, tá? Então a gente está considerando aqui somente um sistema de translação. Então você teria aqui uma força externa, né, de algum agente externo, como se fosse o ser humano no nosso sistema aqui, ó.
tá? Se o sistema mecânico em movimento, né, tiver os parâmetros mostrados aqui em cima, né, a gente traria à pessoa que está tocando o sistema a sensação de um toque agradável, tá? Conforme o artigo que eu mencionei aqui do Benlamine, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer com que o nosso carrinho aqui, o nosso robô, mesmo carregado com 500 quilos, tá? Emule essa impedância mecânica aqui, ó. Ou seja, emular significa o que? Imitar, se comportar como, tá? Então a pessoa que vai tocar o carrinho, ela não perceberia a diferença, né, nas suas mãos entre o carrinho tocado e essa impedância mecânica aqui, ó. Tá? Isso que é emular, ou seja, fazer com que o acionamento elétrico desenvolva torque e velocidade mecânica que variem dinamicamente do jeito que precisar, para que o ser humano não perceba a diferença entre esse carrinho pesadíssimo e esse sistema levinho que é agradável ao toque, tá? Não perceber a diferença, né, significa que se ela tocar esse sistema ou o carrinho, ela vai sentir a mesma coisa, vai ser demandado dela a mesma força, ela vai perceber a mesma dinâmica de frenagem e aceleração, tudo igual, tá? Bom, então, para que isso aconteça, pessoal, né, o ser humano vai imprimir uma força aqui no contato com o robô, e a gente vai medir essa força, tá? A medição disso é bem dominada tecnologicamente. Você pode fazer com célula de carga, por exemplo. Você coloca a célula de carga entre a mão da pessoa e a barra do robô, né? E aí, na hora que a pessoa comprime a célula de carga, se mede a força que ela está imprimindo ao robô, tá? E aí, né, já que a gente quer fazer o carrinho imitar a impedância mecânica agradável, eu vou pensar o seguinte: olha, se nessa impedância mecânica eu colocasse como força externa a mesma força que o ser humano está impondo ao carrinho, tá? Qual seria, né, dessa força imposta a trajetória de deslocamento aqui do conjunto mecânico, né? E aí, se a gente conseguisse levantar a trajetória de deslocamento do conjunto mecânico e forçasse o nosso veículo a se deslocar com a mesma trajetória, nós teríamos a garantia que o nosso veículo está imitando o comportamento da impedância mecânica agradável. Tá? Então essa vai ser a estratégia, né? Garantir de alguma maneira que o nosso veículo tenha a mesma trajetória mecânica instantaneamente que a nossa impedância mecânica de referência teria. Tá? Bom, para garantir essa mesma trajetória, né, mecânica, nós precisaríamos então de
impor algum dos três sinais de trajetória, ou a velocidade, ou a posição, ou a aceleração, né? Eles são dinamicamente acoplados, logo, se você impõe um deles, os outros dois já estão determinados, tá? E o nosso inversor, né, em termos de, o nosso conversor eletrônico de potência, em termos de regulação de trajetória, ele muitas vezes nos dá a opção de regular a velocidade mecânica angular, né? E essa velocidade mecânica angular, ela é facilmente correlata com a velocidade de translação, né? O V igual a ômega R, né? Onde R é o raio da roda. Então, essa velocidade de translação seria dada pelo produto entre a velocidade angular vezes o raio da roda, tá? Então, já que nós queremos, né, que o carrinho se desloque com essa velocidade de translação V, e a nossa atuação é sobre a velocidade angular, se a gente garantisse na roda uma velocidade angular conforme essa expressão, a gente está garantindo uma velocidade de translação conforme a nossa vontade, né, para o carrinho pesado emular a impedância mecânica agradável, tá? Então, essa análise, né, sugere que vale a pena, então, passar para o inversor, para o conversor eletrônico de potência, né, aqui está a régua dele, né, de entradas analógicas, é um parafusinho, né, com um borne que a gente sabe que é de entrada analógica. Então, nós vamos passar para ele um comando de velocidade mecânica. Tá? Para que ele, então, receba, né, esse comando na entrada da malha de regulação de velocidade, né? E a gente iria parametrizar o sistema para operar em modo de regulação de velocidade. Tá? Então a gente avisaria ele que ele vai operar em modo de regulação de velocidade, tá? E aí então ele vai por dentro, né, a gente não tem acesso ao software que implementa o controlador por realimentação de estados. Tá? Então a gente teria essa estrutura aqui, conforme nós estudamos, né, no início da disciplina, implementada dentro do conversor. Tá? O conversor está aqui, ó, da régua para dentro. Tá? Bom, nós precisaríamos então gerar aqui, ó, externamente, né, no nosso microcontrolador, um comando de velocidade correto, né, para que, né, sob uma dada força humana, inclusive seria uma força bem baixinha, o nosso veículo se desloque como a impedância mecânica que ele está emulando, que ele está imitando, tá? Então a gente vai ter que medir, né, essa velocidade mecânica, essa força humana, e ver o seguinte: com essa força humana que nós acabamos de medir, né, nos nossos sensores, qual que seria a trajetória desse corpo aqui, tá? E aí, para poder, né, caracterizar essa trajetória, a gente precisa aplicar a segunda lei de Newton aqui ao corpo que a gente quer emular, né? E o que a segunda lei de Newton preconiza? Somatória das forças externas, no caso aqui a força externa nossa é a força humana, né? Não somente a força humana, né, mas a força do amortecedor, que é B vezes a velocidade,
né, impondo uma força em sentido contrário ao movimento, né, menos a força da mola, tá aqui, que é o outro elemento externo à massa, aqui, ó, são 3 elementos externos à massa. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração do corpo, tá? Então, daqui a gente tem como implementar um sisteminha que calcula para a gente a velocidade a partir da força humana que a pessoa impõe, né? E essa implementação dentro de um microcontrolador, ela é feita na representação em espaço de estados. Então a gente isola a derivada, né, de mais alta ordem de um lado da igualdade, calcula o valor dela por somas de produtos, né, ou divisões, e depois integra a derivada para ter o próprio sinal. Então, me fazendo mais claro, eu vou desenhar ele aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, força humana menos a força de atrito viscoso menos a força de mola, né? Isso aqui vai dar, ou vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? Então aqui vai aparecer massa vezes a aceleração. Se você dividir isso pela massa, você tem a aceleração angular, né, que é a derivada da velocidade. Se você integra a derivada da velocidade, você vai ter a própria velocidade de translação, tá? Essa velocidade ela contribui aqui na força de atrito viscoso, tá? E aí, se a gente integrasse a velocidade, a gente teria a posição para caracterizar a força da mola conectada ao sistema. Só que a gente não pode implementar essa mola para o caso de um veículo que vai transladar grandes distâncias. Por quê? Né? A mola ela aumenta sua força de acordo com a deformação que você promove. Então você iria deslocar o veículo, na hora que você começasse a deslocar o veículo aqui, ó, quanto mais longe ele tivesse de um ponto de referência, aqui, ó, maior seria a força da mola, tá? Então chegaria um ponto que ficaria impossível deslocar o carrinho, né? Que a força de resistência seria altíssima, tá? E outra, toda hora que a pessoa soltasse a mão da barra de comando, a mola virtual que a gente está emulando levaria o carrinho para a posição inicial de repouso, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer essa implementação, por esse argumento que eu falei, sem o efeito de mola. Nós vamos só emular a massa de 8 kg, né, para a pessoa ter a sensação de estar puxando uma massa aqui de 8 kg, sem atrito, numa superfície lisa sem atrito, tá? E na verdade o carrinho tem 500 quilogramas, ok? Então a gente vai emular essa massa de 8 quilogramas, né? Esse atrito viscoso, né? Para ele ter frenagens suaves, né? E não vamos emular a mola porque ela inviabiliza a operação desse sistema, ok? E aqui então, pessoal, com a velocidade de translação caracterizada, né, daquela impedância mecânica agradável ao toque, que é essa aqui, a gente vai só dividir pelo raio para termos a velocidade angular de referência, tá? Então essa seria a implementação dentro do microcontrolador do gerador de referências.
Tá? Então a gente desenvolveu um software para fazer essa implementação aqui, né? Passaríamos o comando de velocidade desejado para o inversor e o inversor se vira, coloca o torque que precisar, inclusive ele é feito para isso, né? Coloca a tensão que precisar, o conversor, né? Coloca a tensão que precisar na armadura da máquina, que vai desenvolver o torque que precisar para que a velocidade mecânica do eixo fique igual àquela comandada. E nisso então a gente vai estar fazendo com que o carrinho pesado aqui, o robô levando carga útil, ele imite o comportamento de uma impedância mecânica levinha e agradável ao toque. Tá? Então esse aqui seria o primeiro exemplo que eu queria apresentar a vocês. O segundo exemplo, ele contempla só um minutinho, a canetinha parou de escrever aqui. Ah tá, acho que ela pegou uma cor clara. Beleza? Então o segundo exemplo aqui, ele contempla um sistema mecatrônico para emulação do esforço da água em um tratamento fisioterápico, uma fisioterapia, tá? Então nesse contexto, pessoal, eu queria desenvolver com vocês uma solução mecatrônica onde uma pessoa tocasse uma barra. Está aqui a barra. Está aqui a mão da pessoa, tá? E hipoteticamente essa pessoa estaria num tratamento de fisioterapia, né? E precisasse perceber na sua mão a mesma força que a água faria caso ela tivesse nesse movimento aqui, ó, com o braço, tá? Só que ela vai estar num ambiente seco, sem água, tá? Quem vai emular esse esforço vai ser o nosso sistema mecatrônico, tá? Então aqui vai ter um cabo de aço conectado aqui na barra e conectado na ponta de uma polia. Ok? O nosso sistema mecatrônico estaria atuando sobre esse eixo aqui, né? Ele ia então sintetizar torque eletromagnético em torno desse eixo, tá? E a velocidade angular ela seria imposta pela pessoa, né? Se a gente quer um sistema que emule os mesmos esforços que a pessoa perceberia na água, a gente não pode restringir a velocidade que a pessoa se deslocaria na água, né? Então a gente não vai impor uma velocidade angular pelo sistema mecatrônico, porque se a gente fizer essa imposição, a pessoa não escolhe mais
a velocidade de translação que ela quer. Aqui, ó. Não é mais escolha dela. O sistema mecatrônico é que vai impor a velocidade angular ali, tá? E existe uma relação aqui, né, entre essa velocidade angular e o raio do dromo, entre a velocidade de translação, a velocidade angular e o raio da polia, né, que é essa que eu escrevi. O V vai ser igual a ômega R, né? Bom, a pessoa vai perceber uma força aqui nas mãos, né? Que a gente pode designar como sendo positiva nesse sentido aqui, ó. E essa força que a pessoa está recebendo na sua mão, ali no contato, né, ela tem que ser igual à mesma força que a água faria sobre a pessoa, tá? Só que essa força que a pessoa está recebendo, ela é impressa pelo cabo de aço sobre a barra metálica aqui na mão da pessoa, e o cabo de aço, por sua vez, está recebendo força aqui, né, do sistema mecatrônico, que está impondo o torque eletromagnético. Bom, essa força, né, que o sistema mecatrônico impõe no cabo de aço, que vai, né, emular aqui a água, ela é relacionada ao torque que o sistema desenvolve. Então a força é o torque sobre o raio, né, ou sobre o braço, o valor do braço de alavanca. Tá? Então, e a gente também sabe que a força que a água desenvolve, ela é proporcional a um coeficiente de atrito viscoso e a velocidade que a pessoa se desloca na água. Quanto mais rápido você tenta se deslocar na água, maior é a força restritiva da água ao seu movimento. Ok? Característica de sistemas viscosos. Tá? Bom, então aqui, com essa expressão descrita do jeito que nós fizemos, nós podemos dizer que o torque eletromagnético seria igual ao coeficiente de atrito viscoso da água vezes a velocidade vezes o raio, né? Dentro de um sistema mecatrônico desse, vai ser mais fácil encontrar uma medição de velocidade angular do que uma medição de velocidade linear, tá? Então a gente vai substituir o V aqui por ômega R, né? E o torque eletromagnético seria o coeficiente de atrito viscoso vezes ômega R vezes R, de novo, né? Logo então, para emular a água, a gente precisaria medir a velocidade angular que está sendo imposta pela pessoa, né? E calcular dinamicamente o torque eletromagnético para que ele seja igual ao torque que seria imposto pela água. Tá? Então seria esse o caminho. Então aqui, ó, a nossa solução mecatrônica, né? Ela teria aqui o conversor, né, dessa linha de interface aqui para a direita, e no conversor tem uma régua de Bornes, né, que você chega com um cabinho e parafusa o cabinho na régua de Bornes, né, e um desses Bornes é uma entrada analógica, tá? E essa entrada analógica então teria que ser parametrizada para que o conversor a entenda como um comando de torque eletromagnético.
né? Então aqui seria um sistema com modo de regulação de torque eletromagnético, não de velocidade, né? Aqui, só lembrando, a pessoa escolhe a velocidade de deslocamento. A gente tem que fazer uma força igual a da água, né? Com essa montagem mecânica, polia e cabo de aço, força igual a da água significa um torque igual a esse aqui que a gente processou, tá? E aqui então, pessoal, com essa proposta, né, como que seria implementado esse comando de torque para se imitar a água, né? Então aqui a gente teria o microcontrolador, tá? Da saída analógica dele. Então aqui vai ter uma régua de borne, você vai ter um borne com parafuso, você enfia um cabinho e dessa saída analógica, né, da saída analógica do microcontrolador, você conecta o cabinho na entrada analógica do conversor, tá? E aqui a gente processaria o nosso comando de torque, tá? Onde a gente tomaria então uma medição de velocidade mecânica, tá? Então na outra interface aqui da plaquinha do microcontrolador, a gente precisaria receber uma medição de velocidade angular, tá? E processar esse cálculo aqui, né? A ideia aqui é sofisticada, é cheia de detalhes, mas o cálculo é simples. Pegar a velocidade, multiplicar pelo coeficiente de atrito viscoso da água, vezes o raio da polia ao quadrado. Né? E a velocidade angular medida aqui, ó, ela seria disponibilizada por um sensor na entrada analógica do microcontrolador, né? E aí a gente vem e faz a conexão, tá? Aí você pode, essa velocidade você pode tanto amostrar, tá? Por uma você pode usar um sensor, né, tipo um encoder ou um taco gerador, para poder ter esse sinal, e em alguns conversores é possível ter uma amostra da velocidade angular medida, ou mesmo o valor inferido dela, né, por um observador de estados. Então você programaria essa entrada analógica, essa saída analógica do conversor para a entrada analógica do microcontrolador e avisaria aqui por parametrização aqui do conversor, você pediria a ele para disponibilizar a medição de velocidade angular na saída analógica, tá? Então essa seria a forma da gente, né, ter aqui a nossa solução mecatrônica para emular a água, tá? Aqui dentro continua a mesma coisa, tá? Vou desenhar um pouquinho aqui do controlador de torque. Né? Aí ele cria a partir do comando de torque o comando de corrente de armadura, calcula o erro da corrente e vai processando a estrutura que a gente estudou nas nossas aulas passadas, tá?
Bom, então mais um exemplo aqui, né? A gente partiu da demanda do cliente, né? Queria emular a água com um sistema motorizado e a seco, assim, não tem água, então não tem espaço para uma piscina, não tem a piscina disponível. Então a gente fez aqui a implementação para, né, entregar para esse cliente a oportunidade de fazer esse tratamento aqui, né, a seco imitando a água, né? E da mesma forma que a gente emulou a força que a água faria, né, a gente poderia emular outros esforços também, né? A água aqui foi foi um possível cenário. Poderíamos emular outros, tá? Então, a mesma estrutura daria margem, né, para mais aplicações, tá? Você poderia ser um atleta de alto desempenho, você vai crescendo a força aqui gradualmente, né? Você pode emular, né, o deslocamento em outro tipo de fluido. Então, tem opções aqui interessantes para essa implementação que não se restringem a emular a água. Tá? Bom, eu queria dar mais um exemplo hoje, tá, para consolidar mais essa ideia. Vai ser o último de hoje. E ele vai abordar um supino de academia ativo, né? Bom, por que ativo? Porque a gente vai fazer com que o nosso sistema mecatrônico se comporte como um supino de academia, né, com a possibilidade de mudar a demanda de força que a pessoa tem que fazer dinamicamente, né? Então é isso aqui, ó. O supino ele tem uma polia, né, e tem um eixo de rotação na polia, que é esse aqui. Por um cabo de aço, você conecta a polia. Desculpa, polia não. Por um cabo de aço você conecta uma massa aqui a uma barra que vai ser segurada por uma pessoa. Então tem uma pessoa segurando aqui é uma representação da mão da pessoa, né? A pessoa vai fazer uma força, vou chamar de força aqui do ser humano, FH, né? E na outra extremidade do cabo de aço você tem a força peso. Ok? Né, quando essa massa não estiver acelerando, você vai ter que fazer com que a força humana seja igual à força peso, tá? Bom, nesse movimento, pessoal, a força humana ela vai vai ser despendida, né? Você vai realizar, né, esforços mais pronunciados para descer esse conjunto, tá? Então a gente poderia, né, cortar aqui essa massa e colocar um acionamento mecatrônico cujo eixo coincida com o eixo da polia e que desenvolva torque eletromagnético nesse sentido, né, para promover aqui sobre o cabo a mesma força de carga
que o peso, né, que as massas metálicas, né, aqui do supino tradicional oferecem, tá? E aí o que vai acontecer nesse sistema, né? A gente vai ter aqui o acionamento elétrico restringindo o movimento de descida da pessoa e a pessoa escolhendo a velocidade que ela quer descer o conjunto, né? Então, inclusive a gente observa aqui, ó, que para o acionamento elétrico, né, conectado a esse eixo, existe uma oportunidade de regeneração de energia, porque o torque eletromagnético tem sinal matemático ou sentido de rotação contrário ao sentido imposto pela velocidade mecânica, né? Então, quando a pessoa estiver descendo a barra, você teria a velocidade positiva, né? O torque eletromagnético frenando ali, né? Então, você vai ter a oportunidade de gerar energia elétrica, né? Porque o acionamento está tirando, né? Está recebendo a energia biológica que o ser humano está consumindo no exercício, tá? Então, até assim, a implementação dessa solução, né, ela não se justifica muito em termos somente aqui da substituição da massa, né? Você botar um acionamento mecatrônico caro para emular a massa mecânica, né, que é baratinha, que você coloca ali as anilhas e resolve, né? Não se justificaria, mas a energia elétrica que seria gerada a partir, né, da subtração da energia biológica da pessoa, que está lá para isso, né? A academia, a pessoa vai para gastar energia, né? Então essa energia elétrica, essa sim justifica, né? Imagina uma academia grande, muita gente se exercitando, né? A geração de energia seria bem considerável, tá? Bom, como implementar isso? A próxima pergunta. Pelo menos o projeto conceitual, tá? Então, um ponto importante, né, é definir inicialmente se esse sistema roda com regulação de velocidade ou de torque, tá? E o que vai acontecer aqui, pessoal? A pessoa, ela escolhe a velocidade que esse conjunto desce. Para ter uma solução que dê à pessoa a mesma sensação do supino tradicional, nós não podemos restringir a velocidade, porque no supino tradicional a pessoa escolhe se ela quer fazer rápido ou devagar, tá? Então nós não podemos impor a velocidade de deslocamento desse conjunto mecânico. Isso é a pessoa que vai impor, tá? E essa velocidade de deslocamento do cabo de aço nessa ponta, ela é correlata com a velocidade angular que o sistema mecatrônico nos oferece como opção de regulação, tá? Então nós não podemos aceitar essa opção, tá? Nós não podemos regular velocidade angular, uma vez que a gente não pode regular a própria velocidade de translação. Então logo, né, o nosso conversor tem que operar em controle de torque. Ele não pode impor velocidade angular. Vamos escrever isso aqui. O conversor está aqui. Ele vai ter uma régua de Bornes aqui, tá? Com uma entrada analógica. E o comando que aparece aqui vai ter que ser um comando de torque eletromagnético. Então ele vai ter que ser parametrizado para operação regulando o torque eletromagnético,
e não velocidade angular. Tá? Então você avisa por parametrização no inversor, no conversor, que você quer operar nesse modo. Ok? Então a gente vai ter que trazer um cabinho aqui que tem um sinal analógico com o nível de torque que você quer que apareça aqui no eixo, né, para emular o peso de uma anilha específica que a pessoa escolha para o seu exercício. Bom, então aqui a gente vai ter que ter do outro lado o nosso microcontrolador. Nós vamos achar uma régua de bornes, vai ter um borne com um parafusinho, que vai ser uma saída analógica, né? E aí a saída analógica do microcontrolador vai ser conectada na entrada analógica do conversor, saída de um, entrada do outro, tá? E para que o nosso sistema mecatrônico emule um peso aqui de um supino, o que vai ter que acontecer, né? Ele vai ter que fazer uma força aqui nessa extremidade da polia que seja igual à força que o peso faria, né? E essa força que o acionamento vai fazer, né, a partir da regulação de torque, vai ser o torque dividido pelo raio da polia, tá? Então, conclusão, o torque que tem que ser sintetizado pelo inversor vai ser igual à força peso, que é a massa vezes a gravidade, né, que a pessoa quer perceber no seu exercício, vezes o raio do Drom. Só isso. Então, o software aqui no microcontrolador, ele receberia como entrada a massa que a pessoa quer emular no seu exercício, tá? E a gente multiplicaria essa massa pela gravidade vezes o raio da polia. Esse é o torque de referência que tem que ser sintetizado no eixo do motor para que aquela máquina emule, né, um supino, tá? Então seria essa a nossa, deixa eu só completar aqui essa interface, tá? Aqui a gente receberia a massa por algum caminho, tá? Uma entrada analógica ou um tecladinho que converse aqui, né, com o nosso microcontrolador, algum mecanismo de entrada de sinais. Ok? Bom, e conforme eu comentei, né, até há pouco, quando a gente estava desenvolvendo a solução, a oportunidade para economia, né, na conta de energia da academia é bem pronunciada, tá? Então aqui, ó, por exemplo, quando a pessoa estiver descendo o peso, né, fazendo força para baixo no supino, você teria velocidade mecânica, né, ele desceu e frenou, tá? Vamos colocar a referência de torque aqui ao contrário. Toda análise é válida, tudo que a gente fez até aqui é válido, tá? Só vamos mudar a referência que a gente considera torque positivo, tá? Digamos que seja no mesmo sentido de rotação da velocidade. Só que para frenar, né, a gente teria que ter torque então com sinal matemático negativo, tá? Então seria isso aqui. Eu vou até colocar um menos aqui para o torque sair negativo, menos aqui. E aí, enquanto a velocidade mecânica está positiva, né,
a gente teria torque negativo, tá? Então, com o torque possuindo um sinal matemático diferente da velocidade, a gente escreveu aqui em cima, velocidade positiva e torque negativo, a gente tem potência negativa. Significa o que? A gente está tirando potência do eixo mecânico e colocando no sistema elétrico. Regeneração. Então, o nosso sistema iria operar como um gerador de energia elétrica. Tá? Aí basta usar um conversor com capacidade de fluxo bidirecional de potência, né? Ou seja, ele admite potência da rede elétrica para o motor ou do motor para a rede, né? Da máquina para a rede. Então, com um sistema regenerativo, a gente seria capaz, né, de pegar essa energia da pessoa se exercitando e gerar energia elétrica para a rede. Tá? Depois aqui, ó, isso aqui é quando ele estivesse descendo, né? Na hora de subir a barra do supino, aí a velocidade ia ficar aqui com sinal contrário, né? E aí ou a pessoa empurra ou a gente mesmo coloca ou ajuda a pessoa a subir isso, né? Aí aqui para subir a barra, né, a gente ia gastar um pouquinho de energia. Só que na subida, né, a potência que a pessoa desenvolve é muito menor. Ela puxa com tudo, depois ela pode subir, né, devagarzinho, baixa velocidade, até para ela respirar, tá? De tal forma, né, que a energia consumida do sistema elétrico para subir a barra é menor do que a energia gerada pela pessoa fazendo força quando a barra desce, que é esse intervalo de tempo aqui, ó. Né? E aí ela continua a série dela, né, conforme esse padrão. Vai descer a barra, velocidade alta, até ela frenar lá embaixo. E o torque resistindo a esse movimento, para emular a massa. Aí vai subir a barra, aí a gente pode ajudar a pessoa um pouquinho, um baixo torque, e ela sobe, né, com a velocidade que ela deseja até a barra ficar lá em cima, né, e aí vai seguindo, tá? Bom, mais uma opção aqui, né, de um sistema interessante para poder implementar com o nosso bloquinho construtivo. Aqui, ó, mantém-se o mesmo conversor, o mesmo motor, inclusive o conversor com a mesma malha, tá? O regulador de torque eletromagnético continua o mesmo que a gente estudou nas semanas anteriores, né? A gente vai fazer um controle indireto do torque, a gente vai garantir que ele seja controlado, porém com a realimentação da corrente, que é muito mais fácil e barata de medir, tá? Bom, pessoal, meu recado hoje era só esse aqui. Nós vamos fazer mais exemplos, né, nessa diretriz amanhã. Eu queria então saber de vocês, se vocês entenderam o recado, se vocês têm alguma dúvida, alguma intervenção, eu estou disponível aqui. Olha, na realidade na aula deu para pegar bem a ideia. Mas assim, na semana passada eu não consegui vir nas aulas, aí eu queria saber mais ou menos a data que você pretende colocar as aulas da semana passada no YouTube para poder pegar isso. E assim, por mais que eu não tenha vindo, eu ainda consegui entender muito bem a aula de hoje. Ô Pedro, show. Deixa eu conferir aqui, essas aulas de semana passada não estão no YouTube ainda? Pelo que eu vi, não. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Vamos dar uma olhada aqui. Se não me engano, foi a 17. Foi a última que foi colocada de integração. Que é a 17. Só um minutinho. Só para eu me situar aqui, e aí eu coloco isso rapidamente, né?
aqui, integração 17. Cenário, né? Nós não vamos, Tá. né, nesse... Aqui, realmente essa aula, acho que é de semana retrasada mesmo. Vou fazer o seguinte, ao final dessa aula eu já vou fazer o upload das aulas de semana passada. Não, tá certo. Muito obrigado e fechou. E aí é só mais um detalhe mesmo. Tem noção de quando sairia mais ou menos as notas da prova? Porque, se não me engano, as notas de máquina, elas saíram, foi bem na hora. Tá. Eu vou corrigir essas provas. Em algumas questões não tem correção automática, tá? Por isso que eu não liberei a nota no final da prova, tá? E até quarta-feira da semana que vem eu libero essas notas para vocês, tá? Vou mandar. Beleza. E eu vou mandar um calendário também de provas, tá? E já a lista de exercícios desse módulo. Até amanhã, de manhã, com bastante tempo hábil para fazer a lista, tá bom? Tá certo. Então, muito obrigado, Leonardo. Valeu. E assim, a aula hoje, é igual eu falei, por mais que eu não tenha vindo, ainda deu pra pegar bastante coisa. Oh, que bom, cara. Fico satisfeito. A postura de vocês dois é muito profissional, então fico torcendo para que vocês tenham proveito, né, com o tempo gasto na aula, e aí eu fico satisfeito de ouvir isso, tá? Com certeza. Bacana. Então tá, moçada, obrigado aí mais uma vez pela presença, pelo profissionalismo, e então eu vou postar as aulas aqui na sequência dessa aula de agora, e a gente se vê então amanhã às 20, né? Amanhã 20 horas a aula. Beleza? Obrigado, Leonardo. Boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite também. Boa noite, Matheus. Até mais.